Então esta é a nossa reflexão de hoje. Construa a sua arca. O texto aqui diz: então disse Deus a Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, calafetarás com betume por dentro e por fora, e assim fará. É o que eu lhes disse, amados e amadas. Eu quero repetir isso aqui: família é um projeto de Deus. Família é bênção de Deus. Dá para repetir mais uma vez? Família é uma bênção de Deus. Foi Deus que idealizou a família. E eu quero repetir o que eu disse aqui ontem para a moçada. Você que está querendo entrar nesse projeto que não é seu, que não é de nenhum ideólogo, que não foi de Buda, de Maomé, Confúcio, mas de Deus. Antes mesmo de existir todas as coisas, este Deus já havia projetado, idealizado a família. Para que você entre nesta caminhada com a sua noiva, com o seu noivo, você precisa de primeiramente se sentir completo. Lembra que nós falamos aqui? Adão, a Bíblia diz que Adão não sentiu só. Ou melhor, não está na Bíblia dizendo que Adão sentia sozinho. Deus que diz que o homem estava só, viu Deus que o homem estava só e fez uma companheira. Porque Deus fez o homem completo. E a tradução, quando diz aqui, olha aqui, viu Deus que o homem estava só, ela é muito fraca. Se fosse traduzir aqui, eu diria o seguinte: viu Deus que chegou o momento de fazer a mulher que já estava no seu projeto da família. Você está entendendo? Então, lembra que nós falamos aqui que se você quiser casar, não case por carência, não case para sair de casa, não case para querer fazer sexo. É por isso que eu estou vendo alguns casamentos aí, descendo, lá abaixo aí. Por quê? Porque casaram com outras perspectivas. Muitas vezes o camarada casa esperando que a mulher preencha o vazio da alma dele, e ela a mesma coisa. Só para repetir, para a gente continuar nosso tema aqui, construa a sua arca, aprenda isso, meu jovem, menina de Deus. Não queira casar na expectativa de que ele, o seu noivo, o seu futuro marido, vai preencher as lacunas, o vazio da tua alma. Esteja bem primeiramente com Deus, com você mesma, com você mesmo. É verdade que pode acontecer, até aconteceu comigo, de Deus utilizar, os sentimentos, as realidades, as inconveniências para eu encontrar com Giselda, e Deus usou aquilo. Mas o certo é viver, é ter o que Adão teve aqui. Adão era completo, era perfeito. Adão não sentia só por quê? Porque ele tinha Deus. Deus que falou, Deus que viu, que estava na hora de completar o que ele já tinha programado, idealizado. Porque eu volto a repetir, eu acho fraco isso aqui demais, ó. Viu Deus que o homem estava só. Sabe? Isso aqui é fraco demais. Tinha que ser, olha, viu Deus que chegou o momento de fazer a mulher algo que já estava no seu plano para poder realizar, concluir o projeto que ele tinha de povoar a terra, que era fazer o casal, e fez. Dá para entender? Então, vamos seguir em frente. Eu quero sempre repetir isso aqui. Não case por necessidade, por carência. Resolve, pastor Eugênio. Um dia um rapaz me perguntou: resolve eu casar a questão sexual? Eu falei assim: uma boa parte resolve.
Eu creio que, rapidinho aqui, eu creio que o sexo, na verdade, é consequência de um todo que vem antes. Entende? E esse é o problema. A moça casa para poder ter segurança. Isso não resolve. O rapaz casa por uma carência sexual. Isso é perigoso. Então você quer casar? Quer casar? Ei, quer casar mesmo? Então case nessa perspectiva. Eu quero casar para que Deus possa realizar através do meu casamento, fazer como fez com Abraão, através da minha vida, do meu marido, da minha esposa, para que eu possa ser bênção nas mãos de Deus e que eu seja então usado por Deus para que o nome dele seja glorificado. Por isso eu vou casar. Porque sexo não sustenta casamento, dinheiro não sustenta casamento, segurança não sustenta casamento, paixão não sustenta casamento. O que sustenta o casamento é a aliança. Essa compreensão que Deus tinha já um projeto de fazer a família, e eu estou dentro desse projeto, e eu estou aqui para fazer a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. E casamento é compromisso, é aliança. Paixão não sustenta casamento. Então, todos nós, vamos para o tema aqui. Então, disse Deus a Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com bitume por dentro e por fora. Todos nós recebemos sonhos, projetos, ideias vindas da parte de Deus. É ou não é? Sonhos que Deus sonhou conosco, sim, sonhos que Ele colocou em nosso coração. E alguns destes projetos dependem muito de nós, exigem muito de nossas forças. É assim que foi com Noé. Ele recebeu, gente, olha para cá, veja, ele recebeu de Deus um projeto, uma ideia e até mesmo uma ordem. Construa uma arca. E Noé obedeceu. Deus tinha um projeto quanto à vida de Noé, a sua esposa, a sua família. Entende? E é assim que você tem que entender. Deus deu para você este sonho, instigando a você ter esse sonho, esse projeto vindo dele. Então Ele colocou em teu coração, e eu volto a repetir, alguns desses projetos dependem muito de nós, exigem muito de nossas forças, da nossa dedicação. Exigiu de Noé praticamente 100 anos para construir aquela arca. Já pensou? Olha algumas coisas que chamam muita atenção nessa história de Noé, amados e amadas. Primeiro, você já pensou quanto tempo Noé gastou para construir a arca? Já pensou? Claro, isso foi há milhares de anos, né, gente? Lá. Você crê nessa história de Noé? Você acha que isso aqui é um conto? Não é. E é interessante que há duas datas sobre a vida de Noé. Aqui em Gênesis, capítulo 6, 9 a 15, nós podemos ver que 500 anos Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Lemos nessa narrativa que a promessa de Deus. Agora, em Gênesis aqui 7, nós lemos que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, veja bem, provavelmente, Noé levou quase 100 anos para construir a arca. Você já pensou no trabalho que Noé teve? Isso porque ele creu na promessa que Deus lhe havia feito, de que haveria um dilúvio e de que ele, Noé, seria salvo com toda a sua família, em uma arca de madeira. Ele creu. Fizeram um filme aí nos Estados Unidos, né? Hollywood. Noé,
a Arca de Noé em Nova York. É uma ironia que eles fazem contra essa história aqui, porque para alguns céticos, ateus, alguns até que são religiosos, fizeram uma ironia contra o texto aqui. Entendeu? Olha, se hoje em dia, com toda a tecnologia, é difícil construir um barco de madeira, imagina naquela época. Não havia tratores, serras elétricas ou machados, guindastes. Não existia. Energia elétrica. Noé teve que derrubar árvores usando objetos de pedra, ou teve de inventar as ferramentas. E não somente isso, ele teve que trabalhar a madeira. Construir uma arca é difícil, gente. Construir uma família é difícil. Construir um sonho é difícil. Estou aqui nesta igreja, já vamos fazer agora 19 anos. É fácil. Um pastor chegou aqui, veio me elogiar, veio falar como é que a igreja está, que ficou admirado com a igreja. Para ter o que nós temos, gente, não é de um dia para o outro, não. Compramos aqui, olha. Compramos agora mais essa casa, mais uma casa. Então, compramos um lote, 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, 5 lotes e agora essa casa. Em 19 anos. Foi um projeto que Deus colocou em nosso coração. Estamos aqui com essa escola, Colégio Cristão Simon, com quase 700 alunos. Começamos com quantos? Assumimos aqui com 18, 19 alunos, gente. Era 3 professores. Hoje nós temos mais de 50 funcionários aqui. Então você está entendendo? Construir a arca é um desafio. Você já pensou nas críticas que Noé deve ter recebido? A Bíblia não detalha porque este não é o objetivo, mas é óbvio que todos, até porque eram maldosos mesmo, devem ter criticado, zombado de Noé. Entendeu? Sinceramente, até eu iria criticar um velho que lá no meio do mato começa a construir uma arca, um barcão. E o único motivo que ele apresenta é que foi porque ouviu a voz de Deus lhe pedindo para fazer isso. Agora, ainda mais porque vai acabar o mundo. Então, não é de acreditar. Até você ia criticar. Entendeu? Você já pensou que decepção construir uma grande embarcação, uma arca, e só você e sua família entrar nela? É como se você construísse um prédio e apenas sua família entrasse nele, se fosse por questão de tamanho e quantidade hoje em dia. Noé seria o pior pastor do mundo, a denominação já teria transferido ele. Em 100 anos não convencer ninguém. Então veja bem, eu quero até aproveitar isso aqui, colega pastor, você que está me ouvindo aí, me assistindo aí e tal, no YouTube. Já pensou, você trabalha igual Isaías, quem creu, quem deu ouvido à nossa pregação, tem algumas pessoas que vão para um trabalho e Deus está usando ele como mestre, está usando ele ali, olha, na igreja, ninguém, não converte ninguém, a igreja continua naquela mesma situação. É difícil. Então não se importe em quanto tempo você já gastou, está gastando ou irá gastar. Não se importe, construa a sua arca. Construa, continue trabalhando na sua igreja aí, você que me ouve, você que está aqui, olha, continue. Eu quero dar uma palavra aqui aos professores do Colégio Cristão, do Simon. Continue sonhando, continue construindo. Se eu tivesse desistido outrora, nós não estaríamos aqui. Quantos problemas já enfrentei? Professores que tiveram de pleitear na justiça contra nós. Não desisti, glória a Deus por isso, sofri. Então você tem de acreditar, construir a arca que Deus te confiou, esse projeto, este trabalho, esta missão. Olha nossos irmãos agora, Sandrinha e Ronan, que estão indo lá para Moçambique. Desafio, pleiteando, tentando aí buscar sustento. Não se importe em quanto tempo você já gastou, está gastando ou irá gastar, não importe, construa a sua arca.
Não se importe como será, que trabalho você terá. E não se reclame se está dando trabalho demais. Apenas sonhe, construa a sua arca. Termine seu curso. Volte a estudar. Você trancou lá a sua matrícula. Sonhe em você ser uma psicóloga de excelência, um advogado de excelência. Sonhe em você ser um excelente farmacêutico, um excelente médico, um excelente arquiteto, engenheiro. Deus colocou em tuas mãos. Eu quero voltar a repetir aqui, gente. Todos nós recebemos sonhos, projetos, ideias vindas da parte de Deus, sonhos que Deus sonhou conosco. Sim, sonhos que Ele colocou em nosso coração. E alguns destes projetos, não esqueçam, dependem de mim, de você. Exige muito de nossas forças, da nossa dedicação, noites indórmitas, problemas, lutas. Veja quem está aqui, irmãos que prosperaram. Veja a história de grandes líderes, de grandes empreendedores. Eles pagaram preço. Então não se importe como será, que trabalho você terá. E não se reclame se está dando trabalho demais. Apenas sonhe, construa a sua arca, construa a sua família, construa este casamento. Dedica a tua família, dedica aos seus. Não se importe se não vão ou não falar de você, criticar seus sonhos, seus projetos. Siga o que Deus colocou em teu coração. Construa sua arca. Noé construiu durante 100 anos. Era o projeto que Deus tinha para ele. Era o sonho que Deus tinha para ele. Deus tem um projeto para a tua vida, para a tua família. E você que é lá, dedique, meu irmão. Não se importe se muitos ou poucos vão acreditar nos teus sonhos e vão embarcar nas suas viagens malucas. Sim, porque todo sonhador é meio maluco mesmo. Não se importe, apenas construa a sua arca. Construa a sua arca, apenas isso você vai fazer. E quando o dilúvio passar, um novo tempo surgirá para a tua vida. Ei, não se importe. Construa a sua arca. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Este é o mês de maio, o mês da família. Nós ministramos domingo passado sobre esse tema. Falamos sobre, que nós pregamos aqui sobre o Dia Internacional da Família. E falamos sobre o tema: aquele que não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não desanima. Deus está me usando agora para dizer para você nessa noite: não desanime, continue em frente, sonhando. Deus confiou a você este ministério, Deus confiou a você aquele trabalho, Deus confiou a você aquela obra lá, Deus confiou a você e colocou em tuas mãos para você fazer. Faça, e faça conforme as tuas forças, e descanse nele. E eu volto a dizer que tem momentos nós temos de fazer acontecer. Tem momentos que nós temos que pagar um preço alto. Entendeu o meu negócio? Então o que você tem que fazer? Entra na sua arca. A família foi e é e sempre será um glorioso projeto de Deus, mesmo que com todos os ataques do adversário, do adversário de Satanás, e as investidas deste mundo depravado, em cada dia mais em convulsão social, a família prevalecerá. Olha, eu tenho falado isso aqui, irmãos. Nós temos recebido bombardeios de vários lugares, pela mídia. A pornografia tem aumentado, tem visto as injustiças campeando, não é verdade? O mundo cada vez mais está indo de mal a pior. Mas nós temos um Deus que é dono de tudo, gente. Escute. Desde o início, Deus planejou a família ideal, que vivesse em total santidade. Entendeu? Ele planejou, mas isso não aconteceu. Agora veja o que aconteceu. O pecado entrou na vida do homem e a sentença foi promulgada, pronunciada: a morte. A corrupção se proliferou sobre a terra e o juízo de Deus foi anunciado. E Deus resolve o quê? Limpar a terra, exterminando os iníquos.
porém ele encontra um homem fiel, Noé, e olha para sua família com graça e misericórdia. Essa família era provavelmente um modelo para aquela geração contaminada. Tem como hoje ter um casamento irrepreensível? Sim. Tem como hoje você andar, ser fiel à sua esposa? Tem. Deus que te chamou. Tem como você dormir só com a mulher que você casou até a morte? Sim. O Deus é o mesmo de Noé. Deus está procurando Noés. Deus está procurando pessoas fiéis. O mundo da época, eu diria, quem sabe, era pior do que o nosso. Para salvar essa família, Deus projetou uma arca e mandou que Noé construísse e colocasse nela a sua família, junto com alguns animais. Somente nesta arca haveria salvação da grande destruição. Então Deus, de forma graciosa e amorosa, deu uma ordem a Noé e sua família, que precisava o quê? Precisava de obediência. E é isso. E precisa também a ordem de Deus ser obedecida por nós hoje e por nossas famílias. Então Deus está me usando para dizer: construa a tua arca e entra na arca, tu e toda a tua família. Então nós aprendemos aqui lições tremendas. Deus tem um plano de salvação para a sua família. Você tem de crer nisso. Note aqui, olha, que a ideia da arca partiu de Deus e não de Noé. O projeto da arca foi iniciada de Deus e não de Noé. Deus tem um plano de salvação para nossas famílias, e sua graciosa ordem é essa: entra na arca com sua família. A Bíblia diz, aqui em Atos, que a promessa da salvação e do Espírito Santo é para nós e para a nossa geração, nossos filhos. Tem de crer, irmão. Você não crê? Arca significa salvação, graça, cuidado, preservação. Sua família está salva? Sua família está dentro da arca? Esse barco que nos referimos hoje é Jesus. Entra na arca hoje. Em Jesus. Entende? Por isso, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão abandonando Jesus, Deus. A Bíblia diz aqui, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o quê? Os que edificam. Como é que você vai viver neste mundo sem Jesus, a tua família? Como que você vai viver? Nós iremos começar nossa campanha dia 23 de maio. Não é isso? Semana que vem, para quem está me ouvindo na rádio, talvez essa mensagem vai ser segunda-feira ou terça-feira. Segundo dia ou primeiro dia da campanha. Família no altar de Deus. Sabe o que acontece? Nós não estamos orando pela nossa família. O maior investimento seu, o bem mais precioso que você tem neste mundo, é a sua família depois de Jesus. Valorize tua família. Entra na arca, entregando a tua vida a Jesus. Eu falei aqui, vou repetir. Nós investimos no materialismo. Estamos mais preocupados com as coisas, com os objetos, com o material, e esquecemos da família. O homem compra um carro de 120 mil, de 70 mil, financiado, mas quando aparece o encontro da família, um congresso, uma noite igual nós vamos ter dia 10 agora de junho, agora 10 de junho, o encontro, jantar com os namorados, a pessoa reclama porque é R$80, reclama porque o congresso vai acontecer aqui, R$600, mas para poder gastar no carro, na vaidade. Então nós estamos deixando nossa família de lado. O maior bem que você tem é a sua família. Não existe sucesso, não existe glória, fama que justifique a derrocada, a destruição do teu casamento, da tua família. Isso é bíblico, isso é santo. Família de Deus. Outra coisa, a porta foi fechada da arca, a porta vai ser fechada.
Segundo algumas suposições, Noé levou 100 anos então para construir a arca. O que mais importa é que durante a construção ele anunciou o juízo de Deus, que por sua vez as pessoas não quiseram ouvir. Muitas famílias, aliás, toda aquela geração pereceu condenada pelas águas do dilúvio. Todas aquelas famílias desperdiçaram suas vidas e a chance de se salvarem. A porta foi fechada pelo próprio Deus. Então não perca tempo, a porta vai se fechar. Entra na arca já. Entra nesse projeto que Deus te deu. Construa a sua arca. Construa uma vida de santidade com a tua família. Entre na arca. Você que está aqui, você que me ouve, entrega a sua vida a Jesus, a tua família a Jesus. Não tem como viver a vida a dois, não tem como ter uma família estruturada sem Deus, sem Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. O próprio Jesus diz aqui em João 15. A porta vai ser fechada. Mas fora da arca, só há morte. Não havia nenhum lugar seguro na terra para se esconder. Todas as famílias que se negaram a entrar na arca pereceram. Somente quem estava na arca estava salvo. Fora da arca, fora de Jesus, fora de Deus, só existe morte. Morte em todos os sentidos. Infelizmente, muitas famílias hoje estão rejeitando a oferta da salvação e, se não entrarem na arca, sofrerão gradativa destruição, culminando em morte. Deus nos dá a opção, vida ou morte, bênção ou maldição, Jesus ou mundo. Olha as famílias como estão. Mas só que as pessoas querem o quê? Só estão indo atrás de Jesus, vêm atrás de Jesus só para receber bênção, prosperidade, mas não querem pagar um preço. Lembra o que eu lhes disse? O projeto, a sua família, você tem de pagar um preço. Mas a ordem amorosa de Deus é essa: entra na arca agora, porque a destruição se aproxima. Venha então para Jesus, você e sua família. Deus não sente prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se arrependa. A Bíblia fala para nós anunciarmos ao perverso para que ele converta. Eu quero terminar. Deus ama a sua família. Ele ama tanto que enviou Jesus, seu próprio filho, para salvá-la. É necessário, porém, que você e sua família entrem na arca. Essa arca é Jesus. Não perca tempo. Venha com a sua família. Enquanto há tempo. Enquanto é dia. A arca, construa, entra dentro dela. Eu falei antes, construa a sua arca na perspectiva que a sua família, Deus tem um projeto para que você construa a sua família. E depois trabalhei também a ideia de que a arca aqui é o Senhor Jesus, que você precisa de entrar pela porta e o Senhor te espera. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu quero terminar e dizer o seguinte: ei, escuta, meu irmão, minha irmã, olha para cá, escute. É tempo. Os dias, cada dia que passa, a iniquidade tem aumentado. A Bíblia diz aqui em Timóteo que no final dos tempos os homens serão implacáveis, rebeldes, desobedientes aos pais. Aqui fala que serão sem afeição natural, desafeiçoados. As pessoas, é o que está acontecendo aí, não tem respeito um com o outro. É essa sociedade que nós estamos vivendo. Entende? Assim como nos dias de Noé. Mas Deus separou você, escolheu você, e você tem de construir, sabe? Dentro aqui desta palavra de Deus, você tem de construir, pegando esses princípios aqui, para que você e sua família, nessa geração corrompida pelo pecado, seja luz. Nós somos chamados como luzeiros a brilhar neste mundo. É hoje.
Você precisa de entregar sua vida a Jesus, entregar o teu casamento ao Senhor. São dias difíceis, são dias de lutas, de trevas. E nós não somos iguais na perspectiva, nós não podemos ser levados igual muitos estão indo aí. Não tem jeito não, vou separar. Não separe. A Bíblia diz aqui, olha, em Malaquias 2,16, que Deus odeia o divórcio, odeia. A Bíblia diz aqui, a palavra do Senhor, que Deus vai pedir conta da mulher da tua mocidade. Deus odeia o divórcio. Pastor Eugênio, mas eu não aguento essa mulher mais não. É? Será que Deus não está permitindo você viver tudo isso como uma oportunidade para você ser diferente, porque você também ninguém merece você? Entende? Pastor Eugênio, eu quero pedir para minha esposa, peça por você, peça para você, porque quem sabe que está precisando de oração é você. E quem sabe você está pedindo a Deus para sua esposa, mas o problema é seu. Pedindo a Deus para o seu marido, o problema é seu. Pedindo a Deus para o seu filho, mas o problema que levou o seu filho a ser desse jeito foi você. Um religioso hipócrita, uma religiosa hipócrita. Então, o problema talvez está contigo. E não vai resolver a separação. Não vai resolver. É hoje. Este é o momento de você se entregar a Jesus. Esse é o momento de você construir a arca e entrar nela. De Fabrício Carpineja. Todo filho é pai da morte de seu pai. Feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouquinho por dia. Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa. Lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai outrora firme e intransponível enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai antes disposto e trabalhador fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim, como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro simples, refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer
é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso ao caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte. E triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: "Deixa que eu ajudo." Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer. Pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo. Um tempo equivalente à sua infância. Um tempo equivalente à sua adolescência. Um bom tempo. Um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro. Aninhou o pai. Acalmou o pai e apenas dizia sussurrado: estou aqui, pai." O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está ali. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta
o sol estará lá, brilhando. Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Fui criado com princípios morais comuns. Quando eu era pequeno, mães, pais, professores, avós, tios, vizinhos eram autoridades dignas de respeito e consideração. Quanto mais próximos ou mais velhos, mais afeto. Inimaginável responder de forma mal educada aos mais velhos, professores ou autoridades. Confiávamos nos adultos porque todos eram pais, mães ou familiares das crianças da nossa rua, do bairro ou da cidade. Tínhamos medo apenas do escuro, dos sapos, dos filmes de terror. Hoje me deu uma tristeza infinita por ter tudo aquilo que perdemos, por tudo que meus netos um dia enfrentarão, pelo medo no olhar das crianças, dos jovens, dos velhos e dos adultos. Direitos humanos para criminosos, deveres ilimitados para cidadãos honestos. Não levar vantagem em tudo significa ser idiota. Pagar dívidas em dia é ser tonto. Anistia para corruptos e sonegadores. O que aconteceu conosco? Professores maltratados nas salas de aula, comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas janelas e portas. Que valores são esses? Automóveis que valem mais que abraços, filhas querendo uma cirurgia como presente e por passar de ano, celulares nas mochilas de crianças. O que vais querer em troca de um abraço? A diversão vale mais que um diploma. Uma tela gigante vale mais que uma boa conversa. Mais vale uma maquiagem que um sorvete. Mais vale parecer do que ser. Quando foi que tudo desapareceu ou se tornou ridículo? Quero arrancar as grades da minha janela,
para poder tocar as flores. Quero me sentar na varanda e dormir com a porta aberta nas noites de verão. Quero a honestidade como motivo de orgulho. Quero a vergonha na cara e a solidariedade. Quero a retidão de caráter, a cara limpa e o olhar olho no olho. Quero a esperança, a alegria, a confiança. Quero calar a boca de quem diz: temos que estar ao nível de. Ao falar de uma pessoa, abaixo o ter, viva o ser. E viva o retorno da verdadeira vida, simples como a chuva, limpa como o céu de primavera, leve como a brisa da manhã e definitivamente bela como cada amanhecer. Quero ter de volta o meu mundo simples e comum, onde existam amor, solidariedade e fraternidade como bases. Vamos voltar a ser gente, construir um mundo melhor, mais justo, mais humano, onde as pessoas respeitem as pessoas. Utopia? Quem sabe precisamos tentar. Quem sabe comecemos a caminhar transmitindo essa mensagem. Nossos filhos merecem e nossos netos certamente nos agradecerão. Arnaldo Jabbour. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. A triste história de um médico. Num determinado hospital público, chegou um paciente em estado grave. As enfermeiras correram para ver o paciente e, após a verificação, perceberam que o estado daquele jovem de 21 anos era algo desesperador e precisava urgentemente de um auxílio médico. Então a enfermeira plantonista correu
e foi à sala do médico e, ao chegar, disse: Doutor, há um jovem garoto. Ele acaba de dar entrada aqui no hospital em estado grave. Por favor, venha depressa atendê-lo. Então o médico disse a ela: Calma, essas coisas acontecem todos os dias. Eu vou terminar de comer a minha pizza e daqui a pouco vou atender. A enfermeira indagou: Mas doutor, o caso é gravíssimo e o rapaz pode morrer. Calma, enfermeira, leve ele à UTI e me aguarde lá. Então a enfermeira começou a chorar e foi correndo prestar os devidos socorros àquele jovem. Se passaram quase 30 minutos até que o médico chegou na UTI. E ao chegar, a enfermeira estava chorando, olhando para o paciente que já estava coberto com aquele lençol branco, porque acabara de falecer por não ter tido socorro médico. O médico imediatamente correu para ver o garoto e, para sua surpresa, ao puxar o lençol branco, quase desmaiou, porque aquele garoto, ao qual ele demorou para atender, era o próprio filho. Neste momento o médico gritou e chorou, ajoelhando no chão e pedindo perdão a Deus e ao seu filho. Todos os outros médicos correram para ver o que havia acontecido e todos choraram, pois também conheciam aquele jovem filho do doutor, que poderia ter sido atendido naquele hospital público. O que o doutor não sabia é que mesmo ele e sua família, tendo um plano de saúde o mais caro, nunca imaginou que um dia um dos seus poderia ser atendido no hospital do povo. A partir deste dia, este médico prometeu ser o melhor, fazer o melhor e atender cada paciente como se fosse alguém de sua família. Logicamente, este remorso será para sempre irreversível. Pense nisso. Não deixe para daqui a pouco o que você pode fazer agora, neste momento. Seja melhor na sua vida profissional, sentimental, material. Não perca tempo, porque o tempo é precioso. Construa sonhos, ainda que pareçam ser impossível aos seus olhos. Acredite na sua capacidade, para não sentir na velhice a dor de não ter consigo realizar seus sonhos na juventude. Seja humilde, ajude o seu próximo, sem querer nada em troca, pois assim você vai ver que colherá grandes frutos daquilo que você plantou. Não importa a sua situação financeira, se é rico ou pobre. No final, todos nós iremos para o pó da terra. Não poderemos levar nada desta vida. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 12:7: E o espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra como era. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte, e ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você trouxe outro amigo e já formamos um time.
Este time não tem começo e nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para ouvir "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando?